Então, eu preferi que vocês para experienciar um pouco mais essa situação, né, de apresentar de forma aí em recurso audiovisual, de que a apresentação ela é totalmente diferente do que vocês apresentaram hoje. O intuito é que vocês não fiquem somente aqui o conhecimento, ele tem que ser difundido, ele tem que ser divulgado, então, por meio aí de congressos, vamos ver a possibilidade até de uma publicação, quem tiver interesse, de uma revista. Então, eu estou falando isso porque já houveram situações em que o aluno, ele começou aqui, né, a ter essa relação com o assunto, e aí acabou se empolgando e acabou gerando até TCCs, artigos publicados em revistas, participação em jornada científica, por exemplo, esse congresso aí multiprofissional que está acontecendo aí entre ontem e hoje, né, tive vários trabalhos que foram aprovados, inclusive, nesse congresso, já tivemos até premiações aí, e de trabalhos que saíram de sala de aula, né, então, percebi que, de uma forma geral, vocês se envolveram muito com os temas, gostei bastante da forma como vocês apresentaram, né, no sentido de trazerem coisas novas, muitas vezes, ou até mesmo esse aprendizado ser mais aprimorado, ainda que não seja uma coisa nova, mas mais aprimorado, né? É importante aí que vocês tenham realmente todo esse envolvimento, e por isso o meu intuito de dar esse atendimento mais personalizado para o trabalho ficar ainda melhor. Então, antes de eu começar a chamar os grupos, eu vou fazer um comentário geral, né? Então, por exemplo, em relação à apresentação dos slides, não existe uma regra no sentido como teve agora, tem que ser 500 palavras, um texto único. Não, vocês vão ter quantas palavras vocês quiserem. Os cuidados que eu peço para vocês terem é mais em relação à apresentação, como pode ser um recurso apresentado oralmente, onde é mais indicado, como eu falei no início, então procure não deixar o slide pesado de muito texto. Então, procure usar esquemas, procure usar, por exemplo, figuras, né? Podem até, de repente, fazer aí alguma animação nesses slides, que depois eu vou abrir, né? Enfim, coisas que vocês tiverem de ideias aí, situações, criatividades aí que tiverem, para que vocês possam realmente trazer nessa apresentação na forma de slide, de forma que seja autoexplicativo. Então, a única exigência que eu vou fazer é que as referências, elas têm que ficar lá no finalzinho, como vocês apresentaram aqui, no resumo, só que a cada término de slide, no canto inferior direito, eu quero que vocês coloquem o nome do autor, a revista e o ano, só para a gente poder fazer essa relação aí, e aí sim, né, dar, de repente, continuidade, de repente tem a oportunidade de apresentar em um congresso, enfim, né, na forma oral, enfim. Então, é mais para experienciar. Então, mais uma vez, esse tipo de apresentação, ele vai centralizar na Bianca, né, que vai direcionar depois para mim o e-mail com todos os trabalhos. Então, a única coisa é que eu vi que vocês acabaram enviando não centralizado, né? Acabaram enviando, acho que é no NUT 18, alguma coisa assim. Então, acabou ficando um pouco mais complicado, porque eu tive que entrar em cada um, e às vezes acabaram mandando a ficha depois, né? Teve um grupo até que fez uma atualização, enfim. Então, isso, para a gente otimizar até a questão da correção mesmo, eu prefiro que centralize em um só
né? Eu sei que tem a representante, a Bianca, e depois tem a Fernanda, que é a sub, é isso? É isso. Então, acho que seria interessante, talvez, que centralizasse ou em você, Bianca, ou na Fernanda, porque, assim, quando eu abro num único e-mail, eu já centralizo um só, eu não tenho que abrir todos eles, né? E aí eu já sei a questão dos conteúdos, quem realmente já entregou, enfim, tá? No semestre passado, eu tentei enviar um único e-mail para outra professora que me pedia também para enviar os trabalhos, a Silvia Barreto. E ficava muito pesado e ela não recebia. Aí, por isso que a gente manda individual, entendeu? Eu tentei fazer, eu juntei todos num e-mail só e mandei para ela. Aí ela recebeu só alguns, não conseguiu abrir todos e tal. Aí, por isso que a gente manda individual por grupo, né? Assim, um e-mail de cada grupo. A Entendi, gente pode entendi. pensar uma outra forma que fique mais fácil também. Tá. Não sei. Eu tenho recebido, né? Eu não tive essa dificuldade, não. Principalmente dos resumos, né? Eu, sinceramente, não tive essa dificuldade. Mas, só se de repente, deixa eu pensar. Tem uma outra professora de educação e nutrição, ela atribuiu a tarefa aqui no Teams e aí a gente lançava o trabalho aqui. Também é uma forma, não sei se para você fica fácil desse jeito, mas ela lançou, atribuiu a tarefa, né? Trabalho tal. Aí a gente insere o trabalho e envia para ela por aqui, pelo Teams mesmo. Tá. Não sei se É, eu, assim também é fácil. eu posso ver essa possibilidade, e eu recebi um trabalho de um pessoal do segundo semestre, onde a representante, ela abriu uma pastinha na sala, né, lá nos arquivos, e aí colocou todos os trabalhos nessa pastinha. E aí eu fui abrindo cada um, e aí eu consegui até fazer as observações ao lado, enfim, já ficava gravado, sabe? Será que a gente conseguiria fazer isso, Bianca? A Fernanda até sugeriu aqui de criar um drive. A gente pode criar uma pastinha aqui e colocar todos os trabalhos. Eu converso com a Fer e a gente vê um jeitinho melhor. Aí eu até faço o seguinte, eu faço um teste para ver se eu consigo fazer a correção, porque assim, eu já tive a gente tem, com essa pandemia, a gente aprendeu muita coisa do ponto de vista de ferramentas que a gente pode utilizar, né? E a gente tenta fazer da melhor forma possível aí para vocês e para viabilizar, enfim, de que eu consiga receber também, evidentemente. Mas o que a gente poderia fazer, de repente, ó, vocês tentam fazer isso, e tenta, talvez durante a semana, me enviar, e eu tento ver se eu consigo fazer a correção com os balõezinhos igual eu fiz no resumo. E aí, né, e como não vai estar em PDF, se tudo bem, aí aí a gente pode fazer isso, de repente criar essa pasta aí, e aí eu faço a correção, né, e aí já centraliza de uma forma só. Porque dessa vez, porque como eu recebo muitos e-mails, vocês não têm noção de quantos e-mails eu recebo. E naquele dia que foi enviado, todos vocês enviaram, estava no meio também, né, tinha e-mail de vocês, misturado com e-mail de estágio, misturado com e-mail da coordenação, enfim. Então, eu fiquei bem atenta quanto a cada um dos envios, porque foram 8 trabalhos no total, né? Então, eu fiquei com muito medo de repente, não conseguir achar esse trabalho por conta de ter recebido muitos e-mails, é por isso que eu peço para centralizar, tá? Eu acho que deve ficar mais fácil mesmo. O pessoal manda o trabalho para a gente no e-mail e aí eu vejo com a Fer uma forma que fique mais fácil para te enviar. Tá. Tá? Vai dar certo. Com certeza. E aí ainda tiveram alguns grupos que mandaram a ficha de autoavaliação separado, né? Então, agora, para eu centralizar e já disparar essa devolutiva para vocês hoje, eu nem fui atrás de quem tem diferenças nas autoavaliações. Agora eu vou fazer uma recaptação aí desses e-mails novamente para pegar quem tudo bem, né? Todo mundo participou igual, ok. Para aquele grupo que não participou todos igualmente, vai ter diferença, obviamente, nessa nota, então eu vou também buscar isso. Então, com certeza, né, para centralizar, fica bem mais fácil aí,
para a gente poder otimizar as correções, né? Porque assim vocês têm a devolutiva mais rápido, inclusive. Por isso que eu fiquei bastante preocupada, porque como a semana que vem já é a data de vocês entregarem os slides, eu falei, não, eu preciso deles terem uma ideia, né, daquilo que foi entregue. Então, tiveram algumas sugestões e tudo, achei que devesse realmente acelerar aí, tá? A Ana está falando aqui, que a Fernanda falou do Drive, a Ana está falando... tem razão. A Ana está falando que o resumo normalmente no Word é mais fácil, né? Mas o PowerPoint, dependendo do volume de figuras, enfim, pode ser que seja mais pesado. Então, se vocês já tiveram dificuldade de mandar o resumo, imagina o material em PowerPoint, né? Então, a gente vê aí uma forma que possa ficar boa para todo mundo, tá bom? Bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar compartilhando aqui, eu vou começar com essa sequência que está aqui no nosso roteiro, então começando com esclerose múltipla, e aí, se vocês preferirem, para vocês não ficarem todo o tempo aqui, né, muitas vezes eu vou falar com alguns grupos que não tem a ver com a questão de vocês, então eu posso ir chamando pelo chat, se vocês preferirem, para ficar mais fácil aí vocês otimizarem o tempo nessa manhã de hoje, ou então, né, quem tiver, acaba aproveitando aí de uma orientação para outra, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui o primeiro tema, primeiro título do trabalho aí. Então, é o de esclerose múltipla. Esclerose múltipla é a Gabriela, a Giovana, a Thaís, a Júlia, a Larissa e a Isabelle. Já estão por aí? Oi, Pro, a gente está assim. Só queria avisar que uma das integrantes, a Giovana, o computador dela resolveu atualizar sem perguntar, sabe? Aí eu espero que dê tempo dela ainda entrar, pelo menos no meio, mas aconteceu isso, ela avisou aqui a gente no grupo, eu queria te avisar. Tá, essa surpresa. Quem está falando? É a Gabriela. Oi, Gabriela. Às vezes acontecem essas coisas, né? Eu estava aqui todo o tempo no Teams, aí acho que foi a Isabelle que me perguntou alguma coisa, e eu tentei responder, quem diz do teclado funcionar? Não estava respondendo, e era só no Teams. E aí eu falei, mas o que está acontecendo? Aí eu fui até ver um outro computador em casa para tentar viabilizar isso, né? Eu acho que é para dar um pouquinho mais de estresse, né, na questão aí de, será que eu vou conseguir, né, dar essa devolutiva, enfim, né, e aí no caso dela é para dar uma incrementada aí nesse nível de estresse, eu acredito, viu? Quando a gente depende de uma ferramenta, a gente acaba ficando refém dela e vamos trabalhando da melhor forma possível, viu? Qualquer coisa, eu vou atribuir, logicamente, aí a presença sem problema nenhum. Então, quem está Então, quem está lá atualizando é a Giovana. A Giovana, né? Tá, deixa eu só colocar aqui. A Giovana. Tá. Tá bom. Bom, então aqui vocês acabaram fazendo uma pequena mudança no tema para o título, como foi solicitado, né? Aí, o que eu peço aqui? Tá vendo? Vocês estão conseguindo ver o compartilhamento da tela, Gabriela? Sim, dá para ver, mas o Word, né, do nosso trabalho tá pequeno, tá, tipo, com a tela menorzinha, sabe? Não tá preenchida.
Ah, Não tá. sei se é isso mesmo. Não, aqui tá grande. Mas, enfim, tem as observações do lado que eu vou fazer alguns comentários, e aí, qualquer coisa vocês podem me perguntar sem problema nenhum. Então, aqui na introdução, né, conforme o roteiro do trabalho, tinha lá a caracterização da doença que vocês fizeram, só que ficou faltando aqui os dados epidemiológicos de prevalência, incidência, considerado não só no Brasil, mas também pode ser em nível mundial, né? Pode ser nos Estados Unidos, pode ser na própria Europa, enfim. Então, vocês podem colocar aqui dados que como justificativa a importância do trabalho. Quando a gente coloca dados epidemiológicos, de certa forma, nós estamos justificando a importância desse trabalho, a relevância de estudar sobre esse assunto. Então, seria interessante que vocês acrescentassem aqui essa informação. Eu não sei quantas palavras exatamente deram no texto único, aqui eu estou vendo 966 palavras, mas eu acho que ele juntou tudo, inclusive com o título, o nome de vocês e tudo mais, né? Então, eu peço para que vocês, se precisar diminuir um pouquinho essa caracterização na introdução, para inserir o dado epidemiológico, para totalizarem as 500 palavras, tá valendo, pode ser também, tá? Bom, em relação à introdução. Em relação ao método, eu peço para vocês darem uma olhadinha. Então, primeira coisa, que acho que pode até valer para outros grupos também. O Google Acadêmico, eu sei que muitas vezes vocês usam para pesquisa, só que o Google Acadêmico, para a comunidade científica, ele não tem uma relevância de 100%. Existem algumas pessoas da comunidade científica que não colocam como algo relevante, porque ali pode sair também alguns artigos com algum viés, né, com algo que não seja tão fidedigno. Então, queremos colocar de forma a trazer credibilidade no nosso trabalho, é o Medline, é o PubMed, é o Cielo, como vocês colocaram aqui, enfim, né, não tem mais, acho que os outros acabam não sendo aí tão fidedigno, tá? E aqui precisaria da complementação no método. Qual é a língua utilizada? Qual é o artigo o ano do artigo mais antigo para o ano do artigo mais novo? Então, não é que a busca ela aconteceu no mês de novembro. Aqui é para ser colocado o ano do artigo mais antigo que vocês visualizaram para o mais atualizado, tá? Além disso, também preciso colocar a parte de técnica booleana, né, então se usaram AND, então acabaram tendo junção aí de duas palavras, então vamos usar o AND, então técnica booleana, AND, OR, NOT, enfim, isso também faz parte aí do método utilizado nesse trabalho, tá? Então, aqui eu já até comentei com vocês. No desenvolvimento, acho que uma forma da gente organizar a sequência dos dados, então tem que começar com o que é causa dessa esclerose múltipla? Quais são os grupos de risco? Quais são as consequências? E aí, por fim, falar da terapia nutricional. E quando a gente fala de terapia nutricional, a gente está falando de discussões que foram levantadas nesses artigos quanto às quantidades. Então, vocês têm que falar qual é a quantidade que foi usada, né, ou foi encontrada de consumo desses pacientes, por quanto tempo, enfim, né? E aqui até eu coloquei uma palavra que não entendi, porque aqui está escrito assim, em relação às gorduras, estudos identificaram que a redução do teor de gorduras menos complexas da dieta, como a gordura saturada, diminui a inflamação e ajuda a controlar a esclerose múltipla. Então, menos complexa, será que não é alguma coisa relacionada à tradução que vocês fizeram? Né? Será que mesmo, né, a gordura saturada ela é menos complexa? Então, talvez a forma como foi colocado ali, e ali tem pode ser que vocês tenham traduzido dessa forma, não é a que tem a ver com aquilo que nós estamos tratando aqui, tá? Então, é muito importante que vocês traduzam de uma forma que seja mais, digamos, de mais credibilidade. Menos complexa, não confere.
talvez ela seja, eles quiseram dizer, não sei, né, ela tenha menor, zero de dupla ligação, então ela seja, na verdade, até mais complexa e não menos complexa. Tá? Talvez a estrutura ela não seja tão adequada, por isso que eles consideraram menos complexas. Não sei, vocês têm que voltar lá no artigo e verificar direitinho isso, tá? Resumo não entra referência. Por quê? Porque a gente tem que economizar mesmo as palavras para dar espaço para as discussões. Então, as referências, elas vão à parte, por isso que eu pedi para vocês colocarem ao final deste resumo, tá? Com relação ao uso de fibras, qual a quantidade que é indicada se eu quero trabalhar com uma dieta mais laxativa? O que vocês viram de estudos relacionando? Eu sei que uma dieta laxativa, ela tem que ser acima de 25 a 30 gramas de fibra alimentar total. Mas, diante daquilo que vocês levantaram e identificaram que tem pacientes com constipação intestinal, como é que a gente poderia considerar aí uma quantidade adequada dentro de uma dieta laxativa para o paciente com esclerose múltipla? Ah, mas não tem, nos estudos não traz isso. Então, vamos colocar aquilo que é de 20 a 30 gramas por dia, né? Considerando aí uma dieta mais adequada. Então, a gente pega a recomendação que é dada para o indivíduo normal, tá? Aqui tudo bem. Em relação às referências, ok, também. Então, é isso. Eu acho que para o trabalho a ser apresentado aí nesse recurso, né, de PowerPoint, eu acho que talvez seja interessante a gente trabalhar mesmo com essa mesma sequência, mas aí colocando esquemas, mais ilustrações, e discutindo sobre essas quantidades, e inclusive falando dessa questão que o quão é deletério o uso da gordura saturada, uma vez que ela acaba trazendo um processo inflamatório e para um paciente que tem uma doença autoimune, que ele tende a fazer processos inflamatórios, então, talvez a gente pudesse até incrementar com esses antioxidantes, né, e até nutrientes anti-inflamatórios, então, de repente, ressaltar aí a importância do magnésio, por exemplo, né, então, aqui quando vocês falam de antioxidantes, quais são? Cadê, né, a quantidade que é melhor utilizada aí para que a gente possa proteger esse paciente, inclusive, da questão da imunidade, porque como é uma doença autoimune, provavelmente eles tomam imunossupressores, para não deflagrar aí a gravidade da doença, e com isso, né, eles acabam ficando mais vulneráveis às infecções e tudo mais. Então, eu peço para que realmente vocês incrementem mais esse desenvolvimento para que possam trazer aí essas recomendações. Tem alguma dúvida, meninas? Não, Pro, dúvida, acho que agora não. O que a gente tinha pensado, por ser o resumo, né, que a gente colocaria todas essas informações depois. Por isso que a gente acabou não colocando algumas coisas. Mas realmente, da prevalência lá, a gente que acabou esquecendo de colocar, a gente realmente esqueceu de pôr. Tá. Foi uma coisa que acabamos comendo bola aí, mas a gente vai com certeza acrescentar bastante coisa. Tinha até mais coisas que a gente queria colocar, mas não cabia, sabe? Sim, a gente tem que exercer o poder de síntese, né, Gabi? Na verdade, esse resumo é o primeiro instrumento que é avaliado quando a gente quer submeter o trabalho para uma jornada, um congresso. Então, ainda que a gente tenha espaço, tenta fazer as inserções de forma que, vamos dizer assim, a gente esteja fazendo uma propaganda, né, entre aspas aí, né, um marketing para as pessoas ficarem querendo realmente que o nosso trabalho seja incluído nesse congresso, né, nessa apresentação. Então, tudo que vocês puderem fazer de inclusão, inserção de situações, recomendações, ainda que depois vai ser mais aberto para discussão, lá no caso da apresentação dos slides, mas aqui já confere uma inserção onde a pessoa começa a se estimular pela questão de estar impactado com aquilo que vocês estão discutindo, né? Então, vocês falam desses cuidados nutricionais da esclerose múltipla, nossa, às vezes
pessoas que têm parentes, né, com esclerose múltipla, a própria pessoa tem, então eu tenho uma clínica, um consultório, então eu como nutricionista, o que eu poderia pensar na hora de eu atender um paciente com esclerose múltipla? Então, se você já dá alguns indícios aqui, vai criar uma certa expectativa, né, e interesse de querer que realmente o trabalho seja aceito no Congresso, para que tenha oportunidade de expor mais as discussões, tá bom? Tá bom, Pro. Mas eu entendi sim, tá tudo certo. Acho que as meninas também, a Isa respondeu que tá tudo bem, as meninas também falaram aqui no grupo, então acho que é isso. Tá. Então, hoje... Então, quem tá aqui é a Gabriela, quem mais que tá? Eu, a Isabelle, a Larissa, a Larissa, a Júlia tá aqui também, elas estão falando aqui no chat. A Giovana é do computador, que tava... A Gia do computador. Isso. E não sei, acho que, bom, as meninas que estão aqui responderam aqui no chat, que é a Júlia, a Isabela, a Lari, a Gi do computador e eu. Aí não sei se as outras estão. Realmente não estou vendo. A Thaís e a Júlia, que acho que não estão. Acho que não. Tá. Perfeito, então. Então, eu posso parar de compartilhar? Não tem mais alguma dúvida, nada? Acredito que não, Pro. Senão acho que elas tinham escrito aqui no chat também. Entendido. Então, tá certo. Então, eu vou chamar o próximo, e aí, assim, lógico, vou chamar cada um, vou fazer toda essa abordagem, e aí, até o final, óbvio, né, da aula de hoje, se, de repente, vocês tiverem alguma ideia e quiserem discutir, é lógico que a gente pode rever isso, né, e aí conversar um pouquinho mais, tá bom? Bom, então deixa eu compartilhar novamente aqui. Agora é o tema doença gordurosa não alcoólica, esteatose hepática. Aqui. Esse trabalho tem como componentes a Bruna, a Camila, a Ana Carolina, a Emily, a Giovana e a Natália. Estão por aí? Tudo bem, Lívia? Camila está aqui. Vocês estão conseguindo visualizar o compartilhamento? Tá. Então, vamos lá. Então, é a Camila, a Bruna e a Giovana. Deixa eu só anotar aqui. Camila, a Bruna e a Giovana França. Oi, professora, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, querida. Quem que é a Natália? Não. Aqui é a Natália, também estou aqui, professora. Tá. Quem está perguntando se eu estou ouvindo? A Emily? A Bruna. A Bruna, tá. Estou te ouvindo. A Emily está também por aqui. Muito bom. Então, vamos lá. Aqui, gostei muito dessa parte da introdução, né? Acho que não precisamos aí acrescentar nada. A única parte que eu preciso que vocês acrescentem é peguem o roteiro e verifiquem a complementação do método. Então, procurem fazer essa complementação, porque aqui está faltando a técnica booleana, né? E o ano do artigo mais novo, quer dizer, mais antigo para o mais novo. Então, verifiquem lá. Aqui, na parte que diz respeito ao desenvolvimento, que vocês colocaram como resultados, pode ser, né, resultados. Alguns locais colocam no resumo, né, resultados ou desenvolvimento.
É mais apropriado a palavra desenvolvimento, porque aqui a gente não está tendo resultados, né? Porque quando a gente se refere a resultados, tem mais a ver com a questão de, por exemplo, um trabalho de campo, onde vocês vão fazer esse levantamento, tá? Acho que aqui ficou linoleico, acho que é linoleico e linolênico, né? E qual a quantidade preconizada aí nesses estudos? Então, quanto que foi adicionado, qual é o tempo que foi usado esses ácidos graxos, né? Qual que foi o resultado disso? Porque isso tudo vai dando embasamento para vocês. Amanhã vocês têm um paciente com doença hepática gordurosa não alcoólica, né? Esteatose aí, acaba muitas vezes usando aquilo que vocês já fizeram de levantamento. E mais do que isso, né, depois de feito essas correções, eu agora não vou visualizar mais os resumos, mas eu vou dar hoje as sugestões aí para melhoria, para poderem providenciar os slides, e depois todos poderão ter compartilhado entre os grupos dos assuntos aqui que foram tratados, porque aí é, de certa forma, né, uma condição que vocês já podem saber de todos os temas. Então, pegou um tema X, poxa, mas eu queria também saber do tema Y. Então, todo mundo vai ter todos os conteúdos aí. Eu acho que seria interessante, depois de feitas essas correções, vocês podem fazer isso também, tá? Então, aqui, a partir do momento que vocês geraram uma discussão no desenvolvimento, a gente pode, então, concluir. Né? Inclusive, vocês colocam um dado aqui na conclusão que não foi em nenhum momento discutido no desenvolvimento. Então, o que é a conclusão? É a resposta ao objetivo e resposta ao título do trabalho de vocês. Ele tem que fazer essa relação. E aqui foi falado de dieta mediterrânea, que ela é pertinente, ela é importante, só que não foi falado em nenhum momento lá em cima. Então, podemos até reduzir um pouquinho as linhas aí da conclusão e aumentar o desenvolvimento, aumentarem as linhas da desenvolvimento, elas vão ser de suma importância aí para que a gente possa realmente atender a essa recomendação, tá? Então, isso é importante também, deixa eu ver aqui. É interessante que vocês sigam as normas da ABNT. Então, no manual de TCC, tem lá como deve ser colocado, o que deve ser negritado, né? Então, por exemplo, é o nome do periódico, no caso, o nome da revista, não o título do artigo, e sim o nome, quando a gente fala em nome de periódico, é o nome da revista. Então, no caso aí, essa primeira é Gastroenterology, que vai ser negritado. O título do trabalho não é negritado. Então, peguem lá que vocês vão conseguir visualizar essa parte. E aumentar um pouquinho mais, né, esse número de referências. Às vezes, pelas próprias referências que vocês usaram aqui, vocês conseguem dar essa incrementada com as outras referências. Então, eu pedi para que fossem pelo menos 10 em inglês, para que tivesse a oportunidade de trazer coisas inéditas. Então, vejam aí o que é possível, né? E qualquer coisa também contem comigo aí, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Também acho que não, professora. Tá tudo certo, então. Tudo certo? Tá. Então, só para que eu consiga aí colocar todos os nomes, então a Bruna tá aí, a Camila, a Emily, a Giovana. Cadê a Giovana? A Giovana não tá. A Giovana está? Tá aqui. E a Natália também já tinha falado que estava. Então, eu vou parar aqui de compartilhar. Qualquer coisinha, vocês me sinalizem aí, caso tenha mais algum esclarecimento de dúvida. Obrigada, professora. Nada. Agora, vamos para o terceiro grupo, que é sobre a vitamina D e paradoxo.
Então, deixa eu pegar aqui, vitamina D. Deixa eu buscar aqui sobre a vitamina D. Bem, esse grupo é formado pela Chiara, Fernanda, Gabriela, Giovana, Marina e a Nicole. Estão já por aí? Oi, Pro, tô aqui, tá me ouvindo? Estou te ouvindo perfeitamente. Quem está falando? É a Gabriela Araújo. Tá. A Gabi Araújo. Acho que as meninas estão respondendo no chat, mas acho que estão todas aqui. Giovana Mauro. Tô aqui também. A Marina. Tô aqui. Nicole, só assim para eu ouvir a voz de vocês, né? Estou adorando isso. Acho que eu vou fazer mais vezes, viu? Nicole está por aí também? Eu acho que a Nicole e a Chiara não estão, mas a Fernanda também está aqui. Tá bom. Bom, então aqui é importante que vocês vejam lá no roteiro do trabalho que o texto aqui apresentado, ele não está de forma única, né? Tem que ser o texto único, contemplando introdução, objetivo, método, desenvolvimento e a conclusão. Então, aqui já tem que estruturar em até 500 palavras neste texto único, contemplando esses tópicos que eu falei, tá? Além disso, é interessante que vocês acrescentem, se vocês optaram por falar da deficiência de vitamina D, acrescentem aqui na introdução a prevalência, a incidência desta deficiência de vitamina D. Então, até para justificar a importância do trabalho. O objetivo do trabalho não é analisar através de artigos científicos, vocês estão relacionando, vocês optaram por relacionar a vitamina D e a densidade mineral óssea, né? Então, vocês podem até reescrever para não ficar óssea, saúde óssea, enfim, repetitivo, mas tem que fazer essa relação. Seria relacionar a vitamina D com a saúde óssea, por exemplo. Aí, aqui também precisam pegar lá no roteiro como que deve ser colocado o método. Tá faltando aqui algumas partes desse método que eu não vou entrar no mérito, porque lá tá tudo descrito direitinho, tá? Aqui eu vi que vocês colocaram, né, deram um ponto final e começaram com 15 pacientes, apresentaram 15 pacientes da onde, veio do que, de qual estudo, enfim, tem que contextualizar esse tipo de situação aí que vocês querem focar, né? Então, é importante que tenha toda uma contextualização para mostrar credibilidade dentro desse processo, tá? Então, aqui vão reescrever, aqui discutir sobre essas recomendações, interações, porque eu achei interessante quando vocês falaram lá em cima que para a gente absorver a vitamina D, o cálcio, né, para pensar nessa saúde óssea, eu tenho que ver também o que eu associo com aquelas fontes ou mesmo com a suplementação. Então, vocês podem
trazer aqui nesse desenvolvimento uma discussão sobre essa interação nutriente-nutriente, interação medicamento-nutriente, que a gente sabe que, por exemplo, se usa uma furosemida, por exemplo, ou um tiazídico, especialmente tiazídico, ele pode espoliar muito cálcio pela urina. Né, o sódio em grande quantidade também pode competir com o cálcio na hora da absorção. Então, essas discussões, elas são pertinentes, elas são importantes que sejam colocadas aí nesse desenvolvimento do trabalho. Então, vocês têm que colocar quantidade, vocês têm que colocar essas interações para essa relevância aí, e aí sim, né, ser algo inédito aí, ou talvez reforce aquilo que já a comunidade científica já saiba, mas vocês estão enaltecendo a importância desse profissional visualizar ainda mais essas questões, tá? Aqui nas referências, então, tem que ser colocadas as normas da BNT, então, mais uma vez, como eu falei já para outro grupo, aumentar o número de referências, porque está muito pouca para um estudo de revisão, e ainda negritar o nome do periódico, que no caso é o nome da revista, tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Pro, a gente teve bastante dificuldade de achar artigos, apenas artigos que falassem só disso. E como também a gente tinha o máximo de 500 palavras, né? A gente ficou com medo de se alongar muito no texto e colocar muitos detalhes e passar, porque foi bem difícil escrever tudo em 500 palavras. Então, acho que por isso que faltou um pouco, mas a gente com certeza vai colocar na próxima etapa do trabalho. E acho que é isso. Se elas quiserem comentar mais alguma coisa. Então, porque aqui eu gostei dessa forma como vocês começaram a introdução. Então, vocês começaram mostrando, né, o que é uma vitamina D, né, qual é exatamente aí, quando se tem níveis baixos, enfim. Mas nem que vocês tenham que diminuir um pouquinho a introdução, de forma a caber a parte da discussão dietoterápica, porque, assim, a introdução é mais uma apresentação, né, então ela... Esteticamente, quando vocês visualizam um trabalho, a introdução ela tem que ser menor do que a parte de desenvolvimento, que é quando você realmente convence, né, a comunidade científica da importância do trabalho de vocês, e até convence a comunidade científica de que aquilo foi realmente pesquisado, aquilo foi aprofundado, né, esse assunto ele tem tal relevância de forma que eu posso usar no meu consultório, né, enfim, nessa vida profissional, enfim. Então, ainda que vocês tenham que diminuir um pouquinho a introdução, para acrescentar essa parte da epidemiológica e também o desenvolvimento, tá valendo, tá? Tá. E o texto único seria 100 parágrafos, né, no caso? Isso mesmo. Porque... Ah, tá. Tá bom. Isso mesmo. Eu acho que é isso, então. Só se as meninas quiserem acrescentar mais alguma coisa. Não, para mim também tá ok, entendi. Tá. Então, acho que é uma forma aí da gente melhorar ainda mais, né, esse trabalho e também trazer essa relevância aí para a comunidade científica. Eu posso parar de compartilhar aqui, tudo bem? Tudo bem, pode sim, Pro. Tá bom, então. Obrigada. Nada. Então, agora vamos para o outro trabalho, que é sobre a saúde mental e comportamento alimentar. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar? Esse trabalho tem como componentes a Denise, Edenilda, Fabiana, Giovana, Lívia e Mariana. Sim, Pro. A Fabiana está aí. Então, de novo, não tem uma bala de prata. Deixa eu só colocando aqui as presenças. Fabiana, Denise.
Edenilda está aqui. Giovana. Giovana está por aí? Lívia. A Lívia me falou que está com probleminha acho que na internet, né, Lívia? E a Mariana, está por aí? Já vi aqui, tá bom, Lívia? Bacana. Bom, deixa eu começar, então, a comentar. Eu achei bastante interessante, né, a associação que vocês fizeram com relação à saúde mental e a probabilidade de esse desequilíbrio emocional levar a quadros de então, a ansiedade, a depressão, né, os transtornos alimentares. Então, achei muito interessante essa abordagem inicial. Vocês, de certa forma, saíram um pouco daquele script, do roteiro, né, no que diz respeito a caracterizar a doença e, ao mesmo tempo, dar dados de prevalência e incidência, mas, ao mesmo tempo, vocês cativaram, impactaram o leitor com essa abordagem. É uma leitura que ficou muito boa, né, muito gostosa, a gente vai ficando envolvido, porque vocês vão juntando uma coisa com a outra e tem tudo a ver, né? Então, aqui algumas considerações que eu vou fazer é mais para a gente também trocar o local da onde está sendo incluído os assuntos. Então, aqui, essa parte que está iluminada, que eu até coloquei aqui para vocês colocarem no desenvolvimento do trabalho, ele tem muito a ver com a parte de desenvolvimento. Vocês têm que pensar assim, o desenvolvimento, ele entra causas, grupo de risco, consequências e tratamento dietoterápico. E aqui tem tudo a ver com o tratamento dietoterápico. Então, vocês podem fazer essa relação, inclusive discutindo sobre essa desbiose, dessa relação, né, do eixo aí intestino, cérebro, enfim, da questão da desbiose. Então, acho que vai ser de grande valia essa discussão, e, inclusive, dependendo lá mais para frente, de repente, né, a gente pode até colocar a questão mesmo desse ajuste de desbiose, considerando aí a saúde mental, né? Então, achei bem bacana. Primeiro que o título, ele está bem impactante, né? Saúde mental e comportamento alimentar, ajustes emocionais para a prevenção nutricional de transtornos alimentares. Então, a pessoa ela se sente já cativada, mas poderia também, né? Se vocês forem discutir lá embaixo sobre a parte dessa desbiose, a relação dessa desbiose, também a gente pode até reformular esse título colocando sobre esse eixo aí, intestino-cérebro, quanto à saúde mental, enfim, tá? Então, aí é apenas uma sugestão, tá? Bom, aqui mais para baixo, é interessante vocês colocarem, como vocês colocaram no título, normalmente o objetivo, ele tem muito a ver com aquilo que está intitulado. Então, procurem colocar muito parecido com aquilo que vocês colocaram como um título. Então, falar de grupos e fatores de riscos e terapias nutricionais, eu acho que não ficou tão bom. Vamos colocar sobre, aí, ó, tem como objetivo abordar quais são as causas dos desequilíbrios emocionais que podem levar a transtornos alimentares. Bom, já ficaria ok com essa informação, tá? Também, a mesma consideração que eu fiz em relação ao uso do Google acadêmico, né, para a gente trazer credibilidade, para a gente poder trazer realmente uma relevância aí daquilo que a gente está discutindo. Então, tira Google acadêmico, coloca PubMed, Cielo, como vocês colocaram, Medline, dá uma acrescentada nesse método, então precisa falar sobre o artigo mais antigo, o artigo mais novo, precisa falar da língua utilizada, ou das línguas utilizadas, e precisa também falar da técnica booleana, tá?
que mais que a gente precisaria aqui arrumar? Eu vi que a conclusão, por isso que eu apaguei aqui, né, risquei, vocês basicamente repetem, né, aquilo que foi já dito lá em cima. A conclusão é para a gente responder o objetivo, mas de forma mais sucinta, 2, 3, 4 linhas no máximo, tá? Que ficou muito extenso. E deixa esse espaço para vocês discutirem um pouquinho mais sobre esses manejos nutricionais, como vocês colocaram aqui em cima, ó. Então, quanto que eu dou de B6, B12, B9, triptofano, magnésio? O que os estudos apontaram como sendo ideais aí de recomendações para a gente melhorar essa saúde mental? Né? Triptofano é super bacana, né? A gente fica atraído aí por esse aminoácido. Então, quanto que eu posso dar, né? Quanto que foi utilizado? Se vocês acharam aí essa quantidade, é interessante colocar. Ah, mas eu não achei a quantidade. Tudo bem, a gente usa a quantidade que é preconizada para o indivíduo normal. Toda vez que a gente não achar as quantidades, a gente pode recorrer àquilo que é indicado para o indivíduo normal, que é o que a gente faz na prática clínica, né? Nem tudo vai ter exatamente redondo para a gente ajustar. Se não tem, a gente recorre aí ao DRI, RDA, não ultrapassando o L, tá? Aqui, nas referências bibliográficas, vão verificar no manual de TCC, né? Então, aqui também precisa ser o nome da revista, negritado, não o título do trabalho. Aqui, ó, saiu um grifo do link. Eu sei que, às vezes, na hora de dar um enter, um espaço, ele automaticamente ele já sublinha. Então, procurem retirar, porque isso tem a ver com Vancouver. É meio chatinho essa parte de referências, né? Mas se a gente segue uma linha, tem que seguir ela até o final, tá? Então, tem que ser aí a BNT. Então, a BNT não tem esse sublinhado. Então, dê uma olhadinha lá. Então, aqui de saúde mental. Tem alguma dúvida, algo que vocês gostariam de colocar? Acho que não, Pro, foi bem esclarecedor. Tá. Não sei se as meninas têm algum comentário também. Tá. Então, eu posso parar de compartilhar? Pode, Pro. Obrigada. Nada. A Giovana não está mesmo, né? Ela tá, sim, ela tá no chat. É que acho que ela não estava conseguindo falar. Aí ela tá pelo chat, ela respondeu ali. Ah, tá certo, tá certo. Agora eu vi. E a Mariana? Tá aqui também, pronto. Ela respondeu. Tá bom. Então, eu vou parar de compartilhar. Agora nós vamos para o próximo, que é o Covid-19. Vamos lá. O Covid-19 tem como autores aí do trabalho a Luísa, a Thali, a Marcela, a Emília, a Amanda e a Giovana. Estão por aí? Sim, Pro. Sim, Pro. Sim. Então, vamos lá. Esse sim, 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 quem são? Vamos lá. Porque eu estou compartilhada aqui, eu não estou vendo quem está aí falando. A Giovana. A Gi. Então, deixa eu colocar aqui. Giovana Palomo. Ok. A Luísa está aí, já ouvi a Luísa. A Thali. Thali está aí? Marcela? Emília? Eu, professora. Estou aqui. Emília. Tá. A Amanda? Tá. Bom,
Então, aqui, né, eu faço uma sugestão logo aqui no início, no título do trabalho de vocês, ao invés de colocar estado de hipogeusia, disgeusia e anosmia, embora seja um estado, né, mas na prática clínica a gente denomina como sendo um quadro, né? Quadro é aquilo que a gente espera que vai passar, principalmente em função de esses sintomas que são tão complexos no que diz respeito a se sentir atraído pela alimentação, né? Se a gente não sente o gosto, ou tem alteração de paladar, ou mesmo não consegue sentir o cheiro, muitas vezes a probabilidade de abandonar o hábito de se alimentar adequadamente, ou até mesmo de se alimentar, é grande, né? E eu fui conversando pelo chat com a Luísa, né, Luísa, em relação a que acabou sendo a porta-voz aí, acredito, do grupo, dada a dificuldade, né, de vocês encontrarem aí a relação do COVID com o manejo nutricional desses sintomas. Então, muito difícil mesmo. Difícil mesmo, né? Então, assim, quando a gente tem essa dificuldade, a gente faz meio que uma cópia, né? Vamos dizer assim, a gente segue uma orientação daquilo que já foi visto em outras circunstâncias, que não tem nada a ver com o COVID, mas que tiveram os mesmos sintomas. Então, por ser uma doença nova, ainda não se teve. Talvez daqui para frente vá sair aí alguns trabalhos referentes, testes que foram feitos, enfim, né? Mas a gente não vai ter exatamente redondo, tratamento de hipogeusia na COVID, tratamento nutricional de hipogeusia na COVID, ou anosmia na COVID. Não vai ter. Mas aí eu tentei ao máximo, né, orientar aí vocês no que diz respeito a buscarem coisas relacionadas, por exemplo, à leucemia, ao tratamento quimioterápico, que também acabam, de certa forma, trazendo aí os mesmos sintomas, e a gente segue aquilo que já foi falado lá, né, aquilo que já foi estudado pela comunidade científica referente a esses temas. E aí foi a hora que eu pedi para vocês, né, tentarem relacionar lá a leucemia com o umami, né, que acaba sendo o quinto paladar, e isso pode, de certa forma, tornar atrativo para esses pacientes, pelo menos eles não abandonarem o hábito de se alimentar, né, e aí, até porque, se ele já tem um comprometimento imunológico em função de ter adquirido essa COVID, quanto antes a gente puder melhorar e incrementar essa dieta, essa alimentação, mais rápido ele pode recuperar, ou muitas vezes, né, ele pode ter uma evolução de qualidade de vida melhor. Então, é muito importante que a gente possa pensar, por isso que eu trouxe esse tema aí, que é extremamente novo, inédito, e ele é relevante dentro da situação que nós estamos vivendo, e mais, né, a gente poderia até usar para outras circunstâncias que também possam trazer esse mesmo tipo de quadro, tá? Então, por exemplo, quando se usa medicamento, a antibiótico-terapia, ela também pode trazer disgeusia e hipogeusia. Então, no segundo, terceiro, quarto dia de antibiótico-terapia, a depender do tipo de antibiótico, o paciente já começa a se queixar, principalmente em nível hospitalar, né? Quando você está com um paciente de consultório, ambulatório, talvez você não saiba exatamente esse tipo de sintoma, ele não destaque para você. Mas no hospital, como você tem acompanhado mais rotineiramente, você consegue identificar essa queixa, né? Olha, está indo a alimentação lá para ele, mas às vezes a bandeja volta íntegra. Mas aí a gente vai buscar, por que, né? Não está conseguindo comer e tal. E aí ele refere, eu não sinto gosto, né? Não tenho interesse pela comida mais, porque não sinto gosto, não sinto cheiro, enfim. E aí é a hora que a gente acaba trabalhando aí essas outras, os modelos utilizados em outras doenças, para que a gente possa realmente tentar, né, minimizar um pouco esse quadro do paciente, trazendo ele para uma alimentação, né, uma tentativa pelo menos, né. E aí, considerando aí a relação de leucemia, umami, enfim, vocês chegaram a procurar?
Então, eu procurei, eu achei um estudo falando sobre a leucemia, que eu consegui usar, assim, até a recomendação de zinco e da hidratação. Do umami, eu pesquisei muito, eu achei um artigo e eu não consegui abrir de jeito nenhum. Quando eu tentava abrir, parecia que ele tinha sido tirado do ar e eu não conseguia achar outros. Tá. Eu estou orientando, coincidentemente, né, essa semana entrou para mim um trabalho de TCC de leucemia, e eu vi que eles colocaram sobre essa questão, até a pedido meu mesmo, como eu orientei vocês, né, eu vou ver se eu consigo ver o artigo que foi utilizado, para ver se vocês conseguem abrir um pouco mais essa discussão, tá, Luísa? Porque, super obrigada. quem sabe, às vezes, né, por um outro caminho, a gente consegue chegar naquilo que a gente quer. Em relação à questão da anosmia, nada você conseguiu encontrar? Não. Não, né? Anosmia é difícil, muito difícil. A hipogeusia, a gente poderia pensar no umami, nós poderíamos pensar também na questão da salivação, né? Existe uma relação da salivação com o paladar. Isso eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Inclusive, o estímulo dessa salivação é causado pela própria umami e também pelo próprio uso de alimentos mais cítricos. Tá aqui, Luísa, a parte de salivação, eu não estou conseguindo identificar. Mais para baixo, do lado do zinco. Você até fez uma... Aqui, ó, hipossalivação, perfeito. Então, é interessante que abra isso lá nos slides, que a gente vai ter, inclusive, mais espaços, né? Então, de repente, seria uma forma também da gente dar sugestões, né? Então, não vai ter, por exemplo, falando da hipogeusia, mas como que a gente pode aumentar a salivação? E aí tem as indicações lá, e aí a gente pode colocar sobre isso e usar a referência que fala sobre o estímulo da salivação, que tipo de alimento que pode estimular a salivação, né? Que seria aí alimentos mais cítricos, inclusive o próprio umami mesmo. Tá? E a quantidade do zinco, né, desse sulfato de zinco, quanto que foi usado para que realmente tivesse aí a melhora, né, desse quadro. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, aqui eu falei da mesma forma que eu falei para os outros grupos, né, não utilizar o Google acadêmico, complementar um método, olhando lá o roteiro. Aqui eu pedi para vocês mudarem essas duas palavras aqui no texto, então, foca, na verdade a gente usa mais de forma popular, então, de repente, com ênfase, né, na prevenção, né, da malnutrição, então, de repente, o tratamento para casos de uma inadequada nutrição, enfim, né, colocar um pouco mais aí das palavras técnicas. Aqui eu já comentei da questão do umami. E aqui, quando vocês colocam a conclusão, responder um pouco mais esse objetivo, né? Então, de repente, trazer aqui a importância do zinco, trazer a importância de melhora da salivação, trazer a importância aí de uma alimentação equilibrada, né? Então, que vocês ressaltam o uso de calorias, com a recomendação de calorias e com a recomendação de proteína, inclusive a proteína, proteína de origem animal, ela é uma fonte de zinco também, né? Então, seria uma outra estratégia aí que a gente poderia utilizar. Alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida em relação à semana que vem. Os slides devem ter o som? Não, não precisa.
até uma ideia legal, viu, Luísa? Talvez para o próximo período eu vou pedir para gravar aí alguma coisa, mas a princípio não. Tá, Porque... então só os slides. Tá. Isso, porque esse período eu até estava com a esperança, né, de repente vocês apresentarem no Teams e tudo mais, por isso que eu nem cobrei dessa forma. A gente vai aprendendo e vai vendo as dificuldades que o aluno encontra, né? Então, como hoje nós estamos numa devolutiva, a gente está vendo que alguns alunos estão com dificuldade de entrar, imagine se eu colocasse isso como regra, né? Todos deverão apresentar o trabalho no Teams, enfim. Mas talvez essa sugestão aí de gravar alguma som, por exemplo, ou, sei lá, né, gravar um vídeo, enfim, pudesse ser uma alternativa aí para vocês terem essa apresentação usando o recurso que ele é usado, né, na maior parte das vezes de forma oral, né? Então, aqui, em relação às regras da BNT, vamos buscá-las, porque aqui está grifado, inclusive, também peço para que utilizem sem o grifo, e também negritar o nome do periódico. Tá? Então, é isso. Alguma dúvida? Essa, na referência, o nome do periódico, ele tá em negrito, né? Não. O nome do periódico é o nome da revista. O nome da revista. Aqui, acho que até nem entrou o nome da revista. Ó, tem vários aqui que não tem o nome tenha disponível em... mas aqui não está negritado o nome da revista. Por exemplo, essa revista aqui, né? Revista da Associação Paulista de Cirurgia Dentária, deve ser isso. Tem que estar negritado. O título, não. Tá. Tá? Então, é isso. Alguma dúvida, meninas? Não, professora, muito obrigada. Nada. Eu vou ver se eu consigo achar aí o autor que foi utilizada, e aí eu tento compartilhar pelo chat, viu? Perfeito. Tá. Bom, então, vou chamar o próximo grupo. O próximo grupo fala sobre o idoso. Então, deixa eu colocar aqui. Oi, Lu, estamos por aqui, eu vou avisar o restante do grupo, tá? Ah, legal, Mi. Eu, Luciana, já estou aqui, estou acompanhando a devolutiva do grupo junto. Tá joia. Então, esse grupo é formado pela Luciana, Ana Cláudia, a Bianca, a Mirene e o Paulo, certo? Certo, isso mesmo. Então, vamos lá. A Mi já está por aqui. A Luciana. A Bianca. Ana Cláudia. O Paulo está aí também? Não, né? O Paulo está tentando chegar ainda. Tá. Ele foi no cartório com o pai dele e disse que o 3G lá está muito ruim. Sim. Bom, então, primeiro, né, a contribuição dos nutrientes na prevenção da sarcopenia no idoso, achei bem interessante o título que vocês deram. Aqui, eu sei que vocês retiraram ipsilíperos, né, que a gente chama a questão da Organização Mundial da Saúde, a caracterização da Organização Mundial da Saúde, desculpa, mas não precisa mudar a letra, só quando nós normalmente deixamos nessa forma, né, quando é uma palavra que a comunidade científica desconhece, né, quando a gente copia exatamente, é só colocar realmente da forma como vocês colocaram, e talvez até para a gente economizar espaço, para poder ter espaço lá embaixo, para poder inserir mais as discussões referentes aos nutrientes, poderia ser caracterizado de uma forma mais resumida.
Gostei dessa parte que vocês colocam da evolução do idoso, né, inclusive das consequências nesse idoso. Então, vocês descrevem muito bem as acuidades desse idoso, né, como que o Brasil, ele tem a apresentação da idade, o que é considerado idoso, quem que é considerado idoso no Brasil. Então, achei bem interessante. Em relação aqui ao método, objetivo ok, em relação ao método, BIREME, na verdade, é a biblioteca, tá? Então, bases de dados seria o PubMed, o Cielo, o Lilacs. Agora, a BIREME, ela é uma biblioteca, tá? E aí, eu quero só que vocês resgatem lá o roteiro, também não vou me ater aqui ao roteiro, porque lá está bem descrito, e aí vocês devem incrementar aí com a parte de ano do artigo mais novo até o ano do artigo presente que vocês falam, então coloca lá 2020, porque vamos supor, o ano que vem, esse ano não dá mais, né? Mas o ano que vem, vamos supor que vocês queiram apresentar esse trabalho numa jornada. Então, a ano do presente, vou pensar que é 2021, e na verdade foi feito um trabalho em 2020. Então, já sinalizem aí o ano do artigo mais antigo para o mais novo, né? E as palavras em inglês, enfim, a língua utilizada e também a técnica booleana. O que mais? Aqui, quando vocês falam de gestão proteica, para ter essa síntese proteica muscular, quanto que eu vou usar? Né? Então, é interessante de todos esses manejos aqui nutricionais, então, cálcio, ômega 3, como vocês referem, como sendo importantes, quanto que deve ser utilizado? Né? Discute um pouco essa questão. Aí depois vocês falam, inclusive, de vitamina D, de magnésio, de ômega 3, de selênio, da própria creatina, né? Então, isso também é um dado bastante novo aí, né? Pensando no idoso. Então, não dá para a gente fazer a conclusão falando uma coisa que a gente não falou ao longo do processo. Justamente a conclusão é um resumão, né? É aquilo que vai responder o objetivo e o título do trabalho de vocês. Então, é importante que vocês querem falar sobre a creatina também, ótimo. Então, quanto que foi usado no estudo e por quanto tempo? Tem alguma dúvida? Não, Luciana, deu para entender tudinho. Tá. Aí, em relação aqui às referências bibliográficas, aqui acabaram não negritando, né? Então, precisa de colocar em negrito o nome da revista. Ô, Lu, Oi. Eu acho que deve ter desformatado, porque estava todo justificado a bibliografia e negritada. Tá bem diferente mesmo do nosso, Lu. Essa parte das referências bibliográficas? Sim. Tá, sim, mudou até a fonte. Então vamos fazer assim, ó. Porque às vezes a gente abre e pode ser que mude. Faz Se assim, você permitir, eu posso abrir o arquivo aqui para você ver e compartilhar. Vai, vamos lá. Abre sim. Eu ia até pedir para vocês me mandarem aqui pelo chat, mas pode ser compartilhado. A gente já vê agora. Ô, Lu, isso às vezes acontece até entre a gente, porque a maioria do grupo, 90%, faz em Mac. Eu, a Ana, a Bianca, a Luciana, tudo em Mac. E às vezes, por exemplo, você vai passar para um outro membro do grupo que não tem Mac, ele desformata. Isso já aconteceu entre a gente já. Entendi. Então, quer dizer que não é só comigo que acontece isso, né? Porque o meu é Mac também, viu? Então, às vezes não. Pode ser que às vezes quando traz, né? A hora que vai abrir, pode ser que tenha desconfigurado. Deixa eu ver. Compartilhou? Compartilhou, sim, Ana. Deixa eu só ver. Então, aqui ele não entra o sublinhado, tá? O sublinhado não entra porque ele é Vancouver, não a BNT. Então, aqui, deixa eu ver aqui só uma coisa. Ô, Lu, na verdade, isso não é sublinhado, é porque como é um endereço de site, da página, é o link, isso, aí ele
Automaticamente ele põe, entendeu? Mas aí, quando a gente pega lá as normas da BNT, se tá assim, ele reconhece como sendo Vancouver. É meio chato, né, essa parte aí, mas, enfim, ele reconhece como sendo Vancouver. Então, tem que tirar. Eu sei que é uma coisa automática, mas tem uma forma que a gente acaba clicando e aí ele impede com que faça o sublinhado. Ah, tá bom. Tá? Tudo bem. Porque isso também, eu já peço para vocês experienciarem um pouquinho essa prática, porque quando vocês apresentarem trabalho, por exemplo, nos estágios, até mesmo no TCC, isso vai ser bastante enfatizado, né? Certo. Então, à esquerda, e aí não pode estar sublinhado, tem que estar negritado o nome da revista, que é o nome do periódico, enfim. Uhum. Tá? Aqui, nesse caso, não muda a nota, porque ele já está considerando aqui que está sublinhado, né? Enfim. Então, eu segui o mesmo critério para todos, tá? Sem problema. Deixa eu só dar uma olhadinha numa coisa aqui. Tá. Se tem mais alguma coisa para colocar para vocês. Não. É isso mesmo. Então, mais alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Eu tenho uma dúvida quando a gente for fazer o slide. Tá. Você quer que a gente ponha a referência no canto direito da página do slide, não é isso? Do que a gente referenciou. Se a gente tiver usado mais de uma referência, põe as duas lá embaixo? Pode pôr. E aí, Bianca, para não ficar muito poluído, né, o slide com uma referência que esteja num tamanho de letra muito grande, coloca pequeno. Tá bom. Bem menor, até dependendo do número de referência, coloca bem menor do que está no contexto. Tá. E no caso, se for uma figura, então a gente coloca embaixo da figura, né? Que a gente vai usar umas figuras, assim, que a gente tirou de alguns esquemas e tal. Aí é melhor pôr embaixo da figura, né? Ah, sim, pode colocar adaptado de, ou se for igual, fonte e tal. Tá bom. Tá? Obrigada. Nada. Ô, Lu, eu tenho só uma questão em relação à parte que você comentou, a gestão proteica, de micronutrientes, etc. A gente tira dos artigos que nós utilizamos o quanto foi usado e durante... Isso mesmo. Tá bom. Porque aí fica bem, assim, ilustrativo, né, a quantidade. Se a comunidade científica ela tiver dúvida em relação ao uso, ela sabe o quanto que foi utilizado, por quanto tempo e qual foi o resultado. Então, é bem bacana. Vai ficar bem, assim, bastante credibilidade o material apresentado. Então, tá bom. Era só isso Lu, também. E só uma última dúvida. Na hora de fazer as referências bibliográficas nos slides, a gente vai usar só o que a gente mencionou nos slides, né? Ou vai pegar toda a bibliografia? Vocês podem colocar todas as bibliografias também no final. Tá, e mais é que a gente vai acrescentar, porque a gente já está pesquisando outras coisas. Porque sabe o que acontece, Ana? Vocês já tiveram todo um trabalho de levantamento para agora. Aí vai chegar lá, vai usar só aquilo que usou lá? Não, para vocês terem chegado lá, vocês tiveram essa alicerce daqui. Então, tem que estar contemplado, mesmo que não esteja citado lá aquilo que vocês utilizaram, enfim, mas ele serviu de base para vocês poderem fazer a estrutura desse trabalho, confeccionar os slides, né? Tá ótimo. Obrigada, Lu. Nada. Tem mais alguma coisa? Da minha parte, está tranquilo. Da minha também. Também, tranquilo. Perfeito. Para mim também.
O Paulo realmente não conseguiu entrar? Eu acho que não, Lu. Tá. Acho que não. Tá bom. E aí, vamos para o próximo grupo, que fala sobre a suplementação de doses mínimas. É o vegetarianismo, né? Aqui. Deixa eu ver. Esse trabalho, ele tem como componentes a Ana Carolina. Tô aqui. A Giovana, a Juliana Almeida, a Moara, a Raquel e a Renata. Oi, Raquel tá aqui. Juliana também. Renata também. Moara também. Então, Raquel, Moara. Juliana. Aqui. Giovana. E a Ana Carolina. Bom, o trabalho de vocês tem poucos ajustes. Então, assim, né, uma coisa que eu preciso falar aí, que acaba servindo para todos, eu não vou ver mais o resumo. Então, na hora que vocês entregarem os slides, não vai estar o resumo corrigido. Então, é importante que vocês já façam as correções, porque no ano que vem, se vocês quiserem apresentar o trabalho numa jornada, já está pronto o resumo com essas orientações que eu fiz. Agora, é lógico que se tiver realmente o interesse de mandar para uma jornada ou para algum evento científico, eu peço para que me procurem, para que eu possa dar uma última olhada, e aí vocês submetam o trabalho, podem submeter o trabalho para essa jornada científica ou evento científico que queiram, tá? Só para eu dar uma última checagem aí, mas eu não vou avaliar mais o resumo, tá? Então, aqui, ó, o que eu observei, né? Achei bem interessante a relação que vocês fizeram do tema com o título, né? Porque é um título que é um tema que... Oi? A gente não está enxergando a tela. Não sei se está compartilhando. Muito bom. Eu não sei por que ele parou de compartilhar. Vou compartilhar de novo. Espera aí. Bom que vocês me avisaram. Agora sim? Agora sim. Tá. Então, né, como eu estava falando, eu achei bem interessante o título que vocês colocaram, porque esse título, ele é um título que ele está, de certa forma, impactando, é algo que as pessoas, de certa forma, já sabem, mas cria uma certa, digamos assim, um interesse de querer saber sobre a suplementação da vitamina B12 nos vegetarianos. Então, achei que ficou muito bacana, né? Realmente gostei bastante aí da forma como vocês usaram a estratégia, né? Que o título, basicamente, é meio que, como eu falo, né? É uma propaganda que você faz para criar um interesse por parte da comunidade científica, né? Então, eu vi que vocês colocam aqui no início, né, falando das pesquisas, gostei também. Essa parte que está falando de suplementos que tem mostrado eficientes na restauração da concentração sanguínea, tudo que tem a ver com a parte de recomendação, procurem colocar lá no desenvolvimento do trabalho. Então, isso é algo que
seria melhor, né, para a gente poder já trazer tudo que é de recomendação lá embaixo. Então, podem utilizar. Aí, aqui, o objetivo é procurar colocar o verbo no infinitivo, então não precisa colocar fazer uma revisão bibliográfica. Então, analisar sobre a suplementação de vitamina B12 em vegetarianos. Aí vocês estão falando aqui da base de dados, procurem colocar aquilo que está no roteiro, então não vou me ater, porque eu já falei, né? Então, daquilo que está no roteiro, procurem acrescentar aqui, e mais nada, tá? Não tem mais absolutamente nada para acrescentar disso que eu acabei de falar, tá? Então, acho muito interessante, né? A forma ficou também gostoso de ler, trouxeram muitos dados aí de relevância. Então, primeiro vocês pontuaram o que é uma deficiência de vitamina B12 e o que seria a recomendação, né? Dentro dessa quantidade e tudo. Lá, eu acho que lá na apresentação dos slides, eu acredito que vocês vão fazer relações, né? Vão ampliar um pouco mais as discussões, então ele vai ficar provavelmente ainda mais atraente aí, no que diz respeito a... Quando eu falo atraente, né? Ele tem que ficar, de certa forma, de manejo, que vocês, na prática de vocês vão poder usar isso, né? Ainda que seja uma informação que você vai ter que refletir para ver se dá ou não para usar nos seus pacientes, mas já é um indício, é um caminho, né, que vocês podem começar a trilhar aí. Então, tanto no estágio, né, vou fazer estágio no hospital, vou fazer estágio numa clínica, vou abrir um consultório, um ambulatório, enfim, mas são formas aí que a gente consegue realmente tornar atrativo para essa comunidade científica. Eu achei bem legal. Vocês colocaram até da questão da metformina, né? O cuidado aí que a gente tem que ter, enfim. Tinha até mais informação, só que 500 palavras, muito pouco. É difícil. É difícil, né? Eu imagino. É exercer o poder de síntese mesmo. Mas eu faço dessa forma porque vocês já vão meio que experienciando para apresentação de trabalhos em jornadas, enfim, porque às vezes o critério ele é tão rigoroso, se a comunidade científica está avaliando o nosso trabalho, eles percebem que não está no número de caracteres daquilo que foi exigido, eles já desclassificam o trabalho. E às vezes o trabalho está ótimo, né? Só pelo fato de estar, por exemplo, com 501 palavras, já vi desclassificar. Então, é algo que realmente a gente tem que exercitar, né? Porque regra é regra. E eles comentam, inclusive, que é por causa do espaço. Então, às vezes vai sair nos anais do Congresso, que hoje muitos, o nosso, por exemplo, ele é indexado, né? Então, quando a gente fala indexado, a gente está pensando em âmbito internacional, né? Então, é o espaço que se tem para ser colocado aquele resumo, tá bom? Então, vamos seguir rigorosamente para poder ser incluído aí nesses anais, né? Que é uma publicação, né, de relevância, porque ele está publicado na questão de se ter um envolvimento internacional, né? Então, muito bacana aí, viu? Lu, a Giovana está aqui também, tá? Ela não conseguiu falar, mas ela escreveu no chat. Tá, deixa eu só... A Giovana... Tá. Acho que todos estavam, né? Juliana, Giovana, Ana Carolina, Renata e a Raquel. Posso parar de compartilhar, então? Pode sim. Obrigada, Lu. Nada. Vamos agora para o trabalho do SOP, a síndrome do ovário policístico, realizado pelos alunos Bruno e João.
Estão por aí? Bruno e João. Bruno aqui. Então, assim, eu vi que vocês colocaram, né, como título, beneficência nutricional na síndrome do ovário policístico. Eu mudaria o título para, de repente, um cuidado nutricional, né, ou manejo nutricional na síndrome do ovário policístico. Beneficência tem algo, parece que está dando uma conotação de alguma coisa, de algum trabalho voluntário, alguma coisa que, ou benefícios, talvez, pudesse entrar aí melhor como um título do trabalho, tá? Além disso, eu vi que vocês não usaram como um critério, né, o roteiro do trabalho. Então, tem que ter, tem que entrar dentro desse roteiro, dentro dessa proposta, a apresentação num texto único, contemplando introdução, objetivo, método, desenvolvimento e conclusão. Então, aqui é muito importante, né, que vocês já estruturem o trabalho nos moldes que tem que ser. Eu vi aqui pelo número de palavras, eu não sei se está contabilizando tudo, mas deram 904 palavras. Então, refaçam esse resumo dessa forma como eu estou falando, que é o critério que está sendo adotado. A outra coisa, não é para colocar referência, né? Então, referência não entra em resumo, como já falado, né? Aqui, eu preciso que vocês coloquem dados epidemiológicos, né, que aqui eu acabei nem comentando, mas faltou os dados epidemiológicos. Então, dentro dessa população, aqui no Brasil, fora do país, enfim, quantos que nós temos aí com diagnósticos de síndrome do ovário policístico? Quantas mulheres, né, que acabam apresentando essa síndrome de ovário policístico? Então, isso tudo mostrando aí já na introdução a relevância, então, prevalência, incidência dessa síndrome do ovário policístico. As palavras-chave, elas não entram aqui, elas vão entrar no final do resumo, tá? É uma linha que fica no rodapé, de certa forma, do resumo. O objetivo aqui vocês mudaram, né, daquilo que estava lá no título, então, analisar e revisar aspectos nutricionais e suas influências na síndrome do ovário policístico. Só que quando vocês têm esse objetivo e que precisamos lá melhorar, logicamente, o título, né, que vai ter depois uma relação, vocês têm que discutir mais dentro desse desenvolvimento. Então, se vocês estão falando de aspectos nutricionais, então vocês têm que falar mais essa discussão, daquilo que vocês colocaram aqui. Então, o cálcio, né, o ômega 3 utilizado, a vitamina D utilizada, né, e tem outros micronutrientes que também poderiam entrar aqui como sendo algo que dá até essa síndrome do ovário policístico. Então, acho que vale aí mais uma busca nesses artigos, talvez até nesses artigos que vocês já tenham em mãos, pesquisando outros artigos, porque às vezes dos artigos que a gente tem, a gente abre espaço para outros artigos. E aí é uma forma também da gente trabalhar, né, a questão desse levantamento bibliográfico mais completo. O método precisa de mais complementação, tem que pegar lá o roteiro do trabalho. E aí, no desenvolvimento, vocês podem começar com causas, grupo de risco, consequências e tratamento dietoterápico. Então, aqui, ó, coloquei discutir as quantidades, mas está lá no roteiro do trabalho, inclusive a sequência que vocês podem mostrar esse desenvolvimento. Então, o que é causa de síndrome do ovário policístico? O que é grupo de... Quem que são os grupos de risco? Quais são as consequências? Qual é o tratamento nutricional? Que aí vocês vão discutir sobre esses nutrientes e outros que, porventura, vocês encontrarem aí
para melhora do quadro, enfim, tá? Querem comentar alguma coisa? João, Bruno? Ficou muito limitado em qual sentido, assim? Ah, tá. Então, assim, número de palavras, né, aquilo que eu já falei, eu sei que às vezes pelo número de informações que vocês têm, exercer um poder de síntese não é tão fácil, mas vocês têm a oportunidade aí de esclarecer dúvidas comigo, né, vocês tiveram desde o primeiro, é que, na verdade, acabou ficando tudo muito em cima da hora, no caso de vocês, mas esses temas, eles foram divididos logo já na primeira, segunda semana de aula. Então, eu sei que às vezes gera dúvida na hora que a gente está montando algo que tem uma regra de número de palavras, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de vocês já experienciarem aí para essa exposição futura, né? Como eu falei, é um trabalho que eu não quero que fique só aqui, eu quero que vocês possam expandir aí para outras pessoas esse conhecimento, inclusive entre vocês mesmos, né? Então, tentem focar mais eu acho que precisa de mais dados, né? Vocês perguntaram se o conteúdo geral está bom. Eu acredito que dá para melhorar mais aquilo que vocês apresentaram, tá? Dá para melhorar com discussões de quantidades, né? E até pensando aí nesse manejo nutricional de micronutrientes mais importantes, enfim, né, pensando até no estado nutricional desse paciente, né, que tem aí uma predisposição a ter quadro de obesidade, né, então, e isso é quem trabalha com saúde da mulher, pensa muito, né, também nesse cuidado do estado nutricional. Então, quando você fala de estado nutricional, você está falando se ele tem desnutrição, obesidade, sobrepeso, né, e aí vocês poderiam discorrer um pouco sobre isso. Então, associando o estado nutricional com o manejo dietoterápico. Então, quais nutrientes eu tenho que pensar na hora de montar o cardápio dessa jovem, né, dessa paciente aí com síndrome do ovário policístico. Então, combinado, então, João. E aí, é interessante que vocês tiverem aí alguma dúvida, como eu sempre falo, né? Eu estou sempre aqui pelo Teams. Às vezes eu não consigo, fora do horário da aula, responder de imediato. Mas sempre quando eu vejo lá no chat alguma perguntinha, eu dou uma fuçada lá e acabo respondendo, né? Às vezes não é no tempo de vocês, mas eu sempre tento ir esclarecendo as dúvidas aí ao longo do processo. Então, qual que é o meu objetivo aqui, né? Que sempre vocês possam aprimorar esse conhecimento, esclarecer as dúvidas, para que a gente possa construir cada vez mais esse conhecimento, e aí vocês saiam aí para estágio e até para mercado de trabalho de forma mais contextualizada quanto aos conhecimentos e tudo mais, né? Então, aqui nas referências também, vou só ver aqui. Então, nas referências, tem que pegar as normas da ABNT. Eu vi que vocês pesquisaram até que bastante, então vamos ver aí essa sequência, né, das informações, aí falando da relação do índice de resistência, índice de massa corporal com a resistência à insulina. Tragam isso para a discussão, isso é importante, isso vai mostrar credibilidade aí para quem está avaliando o trabalho de vocês. Tá bom? Tem alguma dúvida, algo que vocês gostariam de esclarecer? Tá, então eu vou parar aqui de compartilhar.
Tá certo, então. Bom, então agora, pessoal, eu vou passar, eu coloquei a sequência do nosso cronograma hoje, né? Não sei se eu vou cumprir 100%, mas o grande intuito hoje era que realmente eu conseguisse dar essa devolutiva de forma personalizada para vocês. Porque agora, com certeza, vocês estão com outro olhar aí, referente àquilo que nós vamos trabalhar na próxima semana. Então, essas entregas aí, eu acho que vai ter um outro olhar, um outro enfoque, e por isso eu realmente determinei, né, nosso tempo da aula, para que vocês tivessem essa oportunidade de esclarecerem essas dúvidas, e eu poder também sentir um pouco vocês em relação a esse conhecimento aí adquirido. Agora, na sequência, eu quero discutir aquele estudo de caso que eu deixei, inclusive, o gabarito para vocês de obesidade. Na aula passada, em função da aula, eu acabei discutindo de uma forma geral, né, para fazer o fechamento da aula de obesidade, mas eu deixei pendente a discussão do estudo de caso, porque foi combinado entre nós que nessa semana eu iria fazer esse fechamento com o estudo de caso, tá? Tentaram fazer? Tentaram fazer o estudo de caso? Lu, eu abri ontem à noite, antes de dormir para ver. Entendi. Então, nós vamos fazer o seguinte, porque como agora nós vamos cada vez mais se distanciando, né, desse conteúdo, e às vezes distanciando do conteúdo acaba ficando um pouco... se deixar muito distante da data da nossa aula, acaba meio que desconectando. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a discussão com o gabarito, aí vocês, quem não fez, tenta fazer agora com essa discussão que eu vou fazer agora, tá? E aí, na sequência, se der tempo ainda hoje, eu entro na aula de transtornos alimentares. Se não, se eu ver que vai ficar muito complicado, muito corrido, né, que não é o objetivo, aí a gente associa com o tema da semana que vem, tá bom? Que aí não tem problema também. Então, a gente está chegando no conteúdo quase que final aí da nossa disciplina de dietoterapia, mas acredito aí que com essas abordagens, essas discussões, vai ficando mais fácil vocês entenderem todas as estratégias aí utilizadas, tá? Hoje ainda eu quero deixar aí um estudo de caso de transtorno alimentar, que mesmo que eu não entre na aula de transtorno alimentar, eu quero que vocês tentem fazer com a bagagem que vocês têm de conhecimento sobre transtorno alimentar. É igual eu fiz lá na aula de diabetes, é uma forma que a gente tem aí para se conhecer, né, um termômetro daquilo que está descrito no estudo de caso, como que eu poderia elaborar daquilo que eu trago de conhecimento. E aí vem a aula alinhando aí todo esse conhecimento, tá bom? Então, eu vi que logo no início vocês já colocaram para gravar. Eu posso dar sequência aí nessa gravação, ou vocês preferem que eu saia para a gente... porque uma coisa não tem a ver com a outra, né? Uma coisa é a discussão da devolutiva dos trabalhos, outra coisa é a devolutiva do conteúdo de obesidade. Seria legal uma nova gravação, eu acho. Né? Porque senão vai ficar uma coisa enormemente aumentada e, na verdade, para buscar lá o estudo de caso. Acho que também eu concordo. Então, vamos fazer o seguinte, eu saio, mas aí me aguardem que eu volto de novo. Agora são 12h, meio-dia e 20, eu volto de novo, que aí dá tempo de todo mundo sair. Deixa aqui parar essa gravação.